Quer dizer, ainda não são 7 horas, né? Eu que estou apressada. Faltam 3 minutinhos aqui para a gente começar, mas a gente vamos aguardar. Podemos aguardar. Sara, Claro. você pode colocar em modo de apresentação, que está... Sem estar em modo de apresentação, tá? Aquela coisa dos slidezinhos do lado e a apresentação. Mas eu coloquei, Ana, para mim estava aparecendo. Agora, como está para vocês? Não, continua do mesmo jeito. Não tá. É Sabe mesmo? o que é? Você tem que... Não é compartilhar... Como é? Compartilhar a apresentação, compartilhar... Não. Peraí, deixa eu fechar. Peraí, viu, Ana? Deixa eu abrir a aula, eu tenho que compartilhar. Abrir aqui. Que ela dá 2 opções de compartilhamento. Compartilhar a tela e compartilhar a apresentação. Acho que você tem que compartilhar a tela, tá? Porque senão você não consegue botar ela no modo de apresentação. Tela cheia, isso não? Janela. Isso, janela, é. Acho que... Aí eu cliquei na aula. Tá, mas não tá no modo de apresentação, tá? É porque quando você aperta para apresentar, abre uma nova janela, que é a janela de apresentação. Que estranho. Tem que ser tela cheia mesmo. Tela cheia. Tem que ser tela cheia, Você só troca. Vamos lá, de novo. Mas aí, tela cheia, não sei se aparece para vocês, para mim, só tem a opção, não aparece PowerPoint, só tem a opção da minha tela. É isso, por isso a tua tela tem que estar aberta. E aí você vai lá e escolhe a tela que você quer, a apresentação que você quer, entendeu? Aparece para vocês agora? Sim, agora sim, agora deu. Então desculpa a ignorância. Não é ignorância, não. Todo mundo tem esse problema aí. Todos nós tivemos e passamos por isso. Não se preocupe. Bom, acho que a gente pode ir começando, são 18 horas. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar a doutora Sara Dominique Della Bianca Araújo. A doutora Sara, ela é infectologista, é docente da Universidade Federal de Alagoas, é médica responsável pela CCIH e pelo Núcleo de Epidemiologia do Hospital Estadual Dr. Anísio da Silveira. E, de antemão, eu já gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade em compartilhar conosco as suas reflexões acerca desse tema tão atual. E a senhora está à disposição, essa sessão está sendo gravada e, posteriormente, poderá ser utilizada pelos supervisores para repassar essa aula para os médicos do programa Mais Médicos e para as pessoas que assim o desejarem, ok? Muito obrigada de antemão, a palavra está com a senhora. Obrigada pelo convite. Para mim, além de ser uma honra, é uma emoção reencontrar amigos, não só colegas médicos, mas amigos de vida, de jornada. E Rondônia, minha segunda pátria, tem um amor enorme por Porto Velho. E a infectologia nasceu porque Porto Velho me deu essa oportunidade. Então, eu fiz uma revisão com o que tinha disponível de artigos científicos, alguns bem recentes, a respeito de metapneumovírus humano, e eu trouxe como objetivos da aula essa revisão literária, com introdução à patogênese e epidemiologia, algumas manifestações clínicas mais relevantes, o diagnóstico, o tratamento e, por fim, vacinação e as considerações finais. Bom, o que eu gostaria, nesse começo de aula, deixar bem claro, né? Que o vírus, conhecido mais recentemente pela mídia, não é um vírus novo, a gente já tem conhecimento dele há pelo menos pouco mais de 20 anos, ele recebe essa classificação pela taxonomia viral de metapneumovírus, e ele tem como origem, na taxonomia dos vírus, a subfamília Pneumoviridae e a família Paramyxoviridae. É um vírus RNA, fita simples, bem simples mesmo, como o próprio filamento de RNA dele, que é único. O genoma dele é extremamente pequeno, muito semelhante ao do SARS-CoV, né, e do vírus influenza. Ele só tem 8 genes que estão descritos aí nessa imagem de um dos artigos. Esses 8 genes produzem apenas 9 proteínas,
E essas 9 proteínas que vão montar a diferença entre os subtipos de metapneumovírus, inclusive com o pneumovírus aviário e o próprio vírus sincicial respiratório, que traz dentro da filogenética uma semelhança, embora o sincicial respiratório tenha proteínas não estrutural NS1 e NS2 como o vírus dengue, e essa é uma grande diferença na estrutura, na formação, que o metapneumovírus não tem, tá? Então, ele tem uma identificação na ordem genética muito semelhante ao pneumovírus aviário, inclusive de manifestação de doença grave em nós, seres humanos, né? Então, é um vírus que tem uma patogênese em ser humano, mas que faz um adoecimento pulmonar muito semelhante ao pneumovírus aviário lá nas aves. Essa foto também é de um dos artigos científicos. Eu já destaquei aqui a proteína de fusão, e o que é mais relevante para a gente compreender a patogênese que vai implicar nas terapêuticas novas, por isso essa ênfase um pouco mais detalhada na virologia, para a gente entender aonde a medicina caminha na ciência hoje em dia para os tratamentos mais modernos contra metapneumovírus, se assemelhando ao tratamento para sincicial respiratório. Então, o que a gente precisa lembrar dessas estruturas das 9 proteínas? Que existe a glicoproteína de fusão, que aqui está destacada, e essa glicoproteína de ligação, que é a G, logo aqui abaixo da proteína de fusão. No esquema, elas estão bem semelhantes à neuraminidase, né, a hemaglutinina do vírus influenza A, assim como a proteína spike, porque elas são proteínas da membrana do envoltório desse vírus. E juntas, a G e a F, elas convergem para a fusão do vírus, né? Não à toa que o nome da proteína F é essa proteína de fusão. Sendo que a F, ela é mais determinante para a fusão e a imunogenicidade na nossa resposta do que a G. Inclusive, quando a G não participa, a fusão e a entrada do vírus, ela é tão ativa e tão eficaz, independente da proteína G. Então, a proteína G, ela entra aí no papel secundário. E na análise filogenética, a gente tem 2 genótipos, né, do metapneuma humano, que a gente classifica em A e B, e dentro dessa subclassificação do HMPV-A e do HMPV-B, a gente tem ainda uma subdivisão em A1, A2 e B1, B2, e numa foto no slide da sequência, eu vou mostrar que a filogenética já mostra vários clados dentro dessa subdivisão de A1, A2, B1 e B2. E todos podem co-circular simultaneamente, como o vírus influenza H1N1, H3N2, e 2 tipos de influenza B ou até mais, mas normalmente em epidemias, esses surtos, como lá no norte da China, costuma prevalecer apenas um subtipo, causando aí a maior parte da casuística, embora a co-circulação pode acontecer. Não é incomum, e no painel de doenças respiratórias, a gente pode, inclusive, identificar uma pessoa co-infectada, e a gente consegue, no painel de doença respiratória, pegar o HMPV-A1, pegar o HMPV-B2, enfim, tem essa possibilidade da gente diagnosticar, inclusive, essa superinfecção, essa co-infecção. E como a gente conseguiu, dentro da taxonomia, agregar, né? Para COVID é o alfabeto grego, para influenza é a conjugação de hemaglutinina e neuraminidase. Aqui, para o metapneumo, é baseada na variabilidade da sequência mesmo das glicoproteínas, tanto da F quanto da G. E, inclusive, eu achei bem interessante que nos artigos que falam, né, da evolução desses clados, mostra que essa glicoproteína F ela é altamente conservada, e por ela ter essa conservação, já é o caminho da vacinação, né, para nós, seres humanos. Inclusive, a vacinação tem como componente básico a glicoproteína F. Até porque ela, por ser de fusão, é o grande fator proteico que determina a antigenicidade do nosso corpo. E mais recentemente, né, em 2006, quase 20 anos, foi onde se descreveu, se documentou, do ponto de vista científico, essas 2 subclassificações dentro da linhagem A. O surto na China tem prevalecido a linhagem A, inclusive a A1. Aqui é só a foto mostrando a filogenética, né? Parece que o A, parece não, é bem evidente que o A já tem clados mais
prevalentes aqui do que o B, mas isso é só do ponto de vista epidemiológico. Eu não achei nada na revisão de literatura que eu fiz, dentro dos artigos de patogênese e de manifestação clínica, que trouxesse uma gravidade, tanto o clado A quanto o B e as suas subdivisões A1, A2, B1 e B2, podem promover morte. É claro que quanto mais prevalente for um clado, né, mais casos, do ponto de vista matemático, a gente vai ter um encontro de maior gravidade. Mas os 4, eles são muito semelhantes em relação à manifestação grave dentro do grupo de risco, que mais adiante eu abordarei. E sobre a patogênese, é muito semelhante a outros vírus respiratórios. A porta de entrada é o trato respiratório superior. Em relação ao período de incubação, eu achei muito interessante porque foram feitos estudos observacionais em famílias japonesas e chinesas a partir do caso índice de um familiar, e ali variou um período de incubação de 2 dias até 6 dias, e ficou uma média ali de 2 a 6 dias, mas eu não achei uma coisa muito bem embasada, então eu preferi não deixar assim, determinado o período de incubação, porque eu achei muita variabilidade nos artigos que eu li. Mas, em média, é muito semelhante ao vírus influenza, variando ali de 48 horas até uma semana. Então, eu achei o período de incubação e o comportamento epidemiológico no ambiente social de convívio das pessoas que recebem essa viremia, essa carga viral, por secreção, né? A transmissão é contato e respiratório. Inclusive, para evitar a disseminação do vírus, o CDC ainda não tinha lançado nenhum manual de boas práticas, mas pensando em doença respiratória, recomenda que cada serviço de controle de infecção, cada secretaria de saúde, enfim, cada atendimento, né, cada equipamento de assistência à saúde, seja unidade básica, seja um hospital a nível terciário, ele recomenda que se monte um protocolo de precaução. O que eu recomendo? Precaução respiratória para gotículas e pacientes que estão em ambiente de aerosolização, ou seja, entubado, com a máscara reinalante, fazendo nebulização, a precaução para aerossol também seja recomendada. Então, a gente deve sempre superestimar a precaução para aerossol e contato, né, até que a gente tenha uma definição melhor da recomendação do CDC. E aí, uma vez que a gente recebe essa carga viral pelo trato respiratório superior, principalmente fossa nasal e orofaringe, muito semelhante à COVID e à influenza, após a contaminação, haverá a colonização e, a partir daí, haverá a replicação do vírus, que já desde o período da colonização, até que entre em contato com o sistema imune, ele já pode transmitir. Então, no período de incubação, é possível, é viável, ainda que com a carga viral menor, se transmita. Por isso, essa variação do período de incubação nas famílias orientais estudadas. Então, uma vez que ele entra pelo trato respiratório alto, ele vai infectar essas células epiteliais, causa um dano direto, muito semelhante a outros vírus respiratórios, inclusive o vírus sincicial, e vai, obviamente, uma vez em contato com o sistema imune, montar uma resposta imune, que inicialmente é a nossa resposta imune inata, com o estímulo aí dos receptores Toll-likers e a produção de interferon, principalmente gama, vai montar todo o cenário para atrair a resposta imune adaptativa, que inicialmente é celular, com a presença de CD4, orquestrando o CD8, que é a célula-chefe, né, do padrão de resposta TH1, e, posteriormente, ativando o linfócito B e produzindo os anticorpos, principalmente a subclasse aí de IgG1 e IgG3, mas o ideal para controle, não de doença grave, mas para controle dessa viremia, é que se monte nessa resposta imune adaptativa o padrão TH1. Então, o que a gente espera para uma doença intracelular, porque trata-se de um vírus, obrigatoriamente é uma doença intracelular, é que nessa patogênese, a resposta, a interação com o sistema imune desse hospedeiro se desenvolva, prevaleça o padrão TH1. E, posteriormente, a produção pela ativação dos plasmócitos vindos, dos linfócitos B, a gente vai produzir os anticorpos neutralizantes, tanto contra a proteína F, quanto contra a glicoproteína G, porque ambas são as que têm esse papel na patogênese de infundir o envoltório do vírus na célula, e a partir daí, como eu vou explicar,
o vírus se desnudar e comandar o nosso maquinário. Existe ainda a participação de outras glicoproteínas que podem promover a evasão do vírus e, com isso, o padrão de resposta inflamatório pode tender para TH2, principalmente em paciente imunodeprimido, crianças, prematuros, pessoas vivendo com HIV e aquelas que têm doença respiratória e pode promover um quadro mais grave. Então, como é que esse vírus vai entrar, uma vez que ele se multiplicou durante esse período de incubação e agora ele vai entrar realmente no nosso tecido estéril, digamos assim? Essa glicoproteína F, como o próprio nome já fala, é a difusão, ela se liga em 2 momentos, é bem interessante. Ela vai primeiro se utilizar de um receptor daquelas glicoproteínas que tem no núcleo uma proteína e as ramificações lineares com vários tipos de cadeias terminais, e aí ela pode usar tanto heparansulfato, que é uma terminação ligada a uma proteína central, que tem várias funções, estimular a produção de fibroblasto, enfim, pode fazer também uma sinalização para o núcleo, promovendo outras respostas, e aí esse heparansulfato, ele é um produto muito fácil de vírus se utilizar dele como uma peça dessa proteína de membrana, e essa ligação que a glicoproteína F faz, que não é exclusiva só do heparansulfato, mas também pode usar, por exemplo, nucleolina e outros receptores, desde que estejam presos a uma proteína central, que normalmente costuma ser transmembrana, vai dar ao vírus, metapneumovírus, a estabilidade para entrar no endossomo. Então, ele se liga pelo heparansulfato, assim, vamos dizer aí 90% das infecções pelo metapneumovírus, e ao entrar pelo heparansulfato, ele se liga ao endossomo. A entrada no endossomo é mediada pela clatrina, que gera, vou usar a palavra bolha, né? Vai gerar uma película protetora dentro desse endossomo, e isso vai fazer com que o pH dentro do endossomo, por ser mais ácido, faça com que haja uma modificação nessa molécula da proteína, da glicoproteína F. E com isso, ela acoplada ou não à glicoproteína G, haverá a liberação, vai haver a fusão da membrana, né, já desde o momento que ela se liga ao heparansulfato, e uma vez dentro do endossomo, modificando a estrutura molecular da glicoproteína F, toda aquela sequência dos 8 genes do metapneumovírus vão ficar disponíveis. Isso não depende exclusivamente da fusão entre F e G, como eu deixei aí, inclusive, em destaque. Então, a resposta imuninata, ela tem essa importância no início, né, da infecção, até para ativar, através da produção de citocina inflamatória, o padrão de resposta inflamatório, o padrão de resposta imune TH1, e a partir do momento que a gente tem a ativação dos macrófagos, CD8, células NK, que também compõem esse cenário aí do padrão TH1, a gente vai ativar os linfócitos B e, com isso, produzir os anticorpos neutralizantes e a produção cada vez mais de interferon gama, que acredita-se que faça aí o clareamento, opsonizando, obviamente, pela produção de anticorpos neutralizantes, o clareamento da carga viral, da viremia que a gente possua. Vale lembrar que essas proteínas que têm essas terminações de heparansulfato, a gente tem em todos os tecidos, praticamente, com prevalência do trato respiratório. Por isso que é uma doença que pode ser sistêmica, semelhante à COVID, semelhante à influenza, a vírus sincicial respiratório, porém, tem uma predileção pelo trato respiratório porque a concentração é maior. Muito semelhante ao que a gente viu com o receptor que o SARS-CoV usa, que é o ECA, o ácido ciálico que o vírus influenza usa, né? Inclusive, eu vi até em alguns artigos científicos citando, na verdade vi em um, mas com várias referências, citando que a glicoproteína F, ela pode entrar também pelo ácido ciálico, muito semelhante ao vírus influenza. E se houver uma descompensação, uma polarização para o padrão TH2, a gente vai ter uma produção maior de outras citocinas inflamatórias, interleucina 4, 5, 13, e a eliminação viral vai ser menos eficaz, principalmente nessa população que hoje já é dita como população de risco, que são as crianças e os imunos comprometidos, e aqui a pessoa vivendo com HIV, AIDS, entra também, tá? E a inflamação exacerbada da via aérea,
aumenta o risco de doença grave. Então, como eu citei no início da aula, ele não possui proteína não estrutural, né? Não tem nem NS1 nem NS2, mas as outras proteínas, como a SH, que é uma proteína curta, hidrofóbica, ela ajuda fazendo o papel, digamos assim, do NS1 e do NS2 do vírus sincicial respiratório. Já que ela não se vale dessas proteínas não estruturais, ela tem outras proteínas, né, a M2 também, que vai implicar na evasão imunológica, que é, na verdade, a capacidade dentro do endossomo de fugir da junção do endossomo com o lisossomo. E com isso o vírus não vai ser inicialmente triturado, né, no português mais claro. Então essas proteínas têm essa habilidade, conferem essa habilidade para que o vírus mantenha aí sua linhagem produtiva. E alguns estudos em animais demonstraram que há uma transferência passiva de anticorpos de uma maneira suficiente para proteger da replicação do metapneumovírus. Então, semelhante ao vírus sincicial respiratório, a gente aguarda que a ciência disponibilize uma vacina para a humanidade e, consequentemente, mulheres durante a gestação possam ser vacinadas e, semelhante à vacina do vírus sincicial, os bebês têm aí uma imunidade de 3 a 6 meses, quando for possível, né? As células T também são importantes para a depuração viral, e a depleção de células T e células CD8, CD4 e natural killer mostraram que implicam diretamente em estudos com murinos, né, com os camundongos, uma titulação viral e uma demora no clareamento viral, tornando esse hospedeiro mais suscetível a ter uma replicação viral e uma doença potencialmente mais grave. Isso inclui pessoas vivendo com HIV, quer dizer, na verdade, pessoas vivendo com AIDS. E de onde vem a história, né, tão divulgada aí na mídia, que o metapneumovírus não é um vírus novo? Vem desse estudo aí, de uma soroteca da década de 50, onde 72 soros humanos, de uma faixa etária bem ampla, né, a gente vê de 8 a 99 anos, foi estudada. Então, essa soroteca foi estudada e mostrou soroprevalência em 100%. E essa soroteca eram de pessoas que tinham apresentado manifestação de doença respiratória, sem diagnóstico etiológico à época, e que ficou armazenada. E essa soroprevalência de 100% foi confirmada depois por ensaios com anticorpo neutralizante em placa, então mostrando que a origem, né, do metapneumovírus é com mais de 40 anos, e olhe lá, né, do que a gente tem de soroteca para estudar. Se a gente tiver soroteca aí com 70 anos e pudermos estudar, quem sabe o metapneumovírus não circula muito mais tempo. Uma coisa é, hoje a gente sabe que o metapneumovírus está descrito na literatura médica, mas há quanto tempo circula na humanidade, quantas vidas foram ceifadas, a gente não sabe. Isso, inclusive, é uma das minhas considerações no final da aula, quando pensar em metapneumovírus. E entrando agora um pouco na epidemiologia, é um vírus que tem distribuição global, inclusive no Brasil, não sei, em Rondônia, principalmente Porto Velho, que é a capital, se os recursos já são possíveis de diagnosticar, pelo menos no privado, além do LACEN, né? Quem tem a possibilidade de fazer o painel para doença respiratória, que a gente pode pegar aí mais de 20 patógenos, entre bactérias e vírus, mas em consultório e no serviço privado a gente encontra já casos aqui de metapneumovírus, desde que a prática médica ingressou o painel que a gente chamava painel viral, né, mas é o nome errado, porque não se detecta só vírus, a gente pesquisa bordetela, micoplasma. Então, a partir do momento que a gente começou a usar aqui em Alagoas o painel para doença respiratória, eu encontro metapneumovírus, assim, com co-infecção com influenza, co-infecção com Covid, metapneumovírus com bocavírus, sem influenza, sem Covid. Então, basta a gente investigar que a gente encontrará. E os surtos sazonais, eles demonstram uma periodicidade ali no final do inverno e primavera, muito semelhante a outros vírus, né? E o grupo de risco, já bem posto aí na literatura, são as crianças abaixo de 5 anos. Metapneumovírus é o segundo vírus causador de bronquiolite, só perde para vírus sincicial respiratório, né? Então, é um vírus que tem esse potencial de causar bronquiolite. A gente precisa pensar na bronquiolite em bebês, principalmente prematuros, que metapneumovírus pode ser quando o teste para sincicial estiver
não detectável, idosos e pacientes imunocomprometidos, não só transplantados, mas uso de imunobiológicos, quimioterápicos, enfim. Hoje, a infecto já tem uma categoria especial, que é só uso de imunobiológico. Tem paciente que faz uso de anticorpo monoclonal, anti-interleucina, anti-interferon, enfim. Então, para cada tipo de imunossupressão, haverá uma polaridade, né, ou uma redução da participação de algum componente desse padrão de resposta TH. E as comorbidades respiratórias, né, DPOC, asma, fibrose, neoplasia, enfim, pacientes com sequela de tuberculose, que tem algum grau de fibrose, cavitação, e as pneumoconioses também entram como comorbidades respiratórias crônicas. O que a gente tem de impactante? Inclusive, o estudo de prevalência de doença grave ultrapassa até a média, quando eu peguei a mínima casuística e a máxima, de influenza, né? A estimativa é que o metapneumovírus, ele causa adoecimento de 4% a 16% na pior casuística. Isso ultrapassa a influenza. Então, talvez a gente não diagnostique, a gente não pense em metapneumovírus como causa de SRAG, principalmente nessa faixa etária que eu citei, que é de risco. E as taxas de mortalidade está dentro do esperado para outras doenças respiratórias que promovem insuficiência respiratória e alcançam aí, nas piores casuísticas, 10% a 15%, não está fora da média, né? Inclusive, esse foi o alerta da OMS, que, apesar de uma grande casuística na China, a mortalidade estava dentro do esperado. Ninguém quer ter falecimento por uma doença infecciosa, mas, em termos de prevalência, está dentro do esperado. E falando um pouco de manifestação clínica, eu trago essa manchete, que é de março de 2024, quase um ano atrás, que foi bem impactante, o caso dessa criança, né, de só 4 anos, que se queixava para os pais de tosse, espirro, coriza, e ela teve uma piora evolutiva no decorrer de uma semana, e quando os pais voltaram para a emergência, essa criança, em 48 horas, em 2 dias, ela faleceu, e ela teve uma hemorragia intraparenquimatosa grave, inclusive com retirada de parte do encéfalo à direita. Eu não tive acesso à patogenia do caso dessa criança em si, fiquei inclusive na dúvida, por ser um vírus respiratório, por montar um padrão TH de doença intracelular, né, TH1, num padrão de sepse, o estado que ele pode promover inicialmente pode ser protrombótico, não sei se essa criança teve uma ruptura de aneurisma, se ela tinha uma má formação, mas pensando num quadro de sepse, e a despeito do que influenza faz e do que Covid faz, por que não pensar que metapneumovírus também, num quadro de sepse, que é a disfunção desses padrões de resposta, pode tender para um lado de CIVD, trombótico ou hemorrágico. Então, eu achei o caso dessa criança bem emblemático, eu tinha lido a reportagem no passado, e achei interessante trazer, porque os pais e a mídia ficaram muito escandalizados, porque a criança, de fato, iniciou com um quadro de resfriado. Não tinha febre, era coriza, tosse seca, depois é que ela foi progredindo com febre, inapetência, cansaço, dispneia, e aí, rapidamente, ela evoluiu para intubação e a hemorragia. E do ponto de vista de manifestação clínica, metapneumovírus pode fazer um quadro de resfriado, como rinovírus, adenovírus, enfim, sincicial respiratório, influenza, Covid, e pode também, nessas categorias, fazer um quadro mais grave. Então, crianças, principalmente recém-nascido, prematuro e abaixo de 2 anos, sabendo que crianças abaixo de 5 têm uma propensão maior de fazer a pneumonia viral. Mas as crianças abaixo de 2 são as de risco para bronquiolite, pneumonia, a partir da faixa etária abaixo de 5, qualquer criança pode fazer, laringotraqueobronquite e exacerbar uma asma, e aí com as complicações de crise de asma, levando até a óbito por não ter a resposta broncodilatador e outras medidas. Os adultos que forem imunocomprometidos são variados os níveis de insuficiência respiratória, inclusive a gente vai ver na parte do manejo clínico, desde o uso de catéter nasal até vários tipos de oxigênio-terapia adjuvante, né? Desde catéter até intubação. E os idosos, a doença respiratória é muito similar ao vírus sincicial respiratório, variando desde um resfriado até síndrome respiratória aguda grave, idêntica e indistinguível de Covid, influenza e pneumonia bacteriana.
salvaguardando aí os padrões de vidro fosco, que pneumonia bacteriana normalmente não causa, né? No paciente HIV, aí é que a gente vai ter a dificuldade, nesse diagnóstico radiológico, pneumocistose e metapneumovírus, Covid, influenza, todos fazem o padrão de vidro fosco. E o diagnóstico, não diferente de outros agentes de doença respiratória, RT-PCR é o padrão ouro. E aí, se eu tiver o recurso do painel de doença respiratória, em 24 horas de adoecimento, eu já posso aplicar esse arsenal aí que é tão valioso, né? Esse recurso. E se eu fizer o RT-PCR só para metapneumovírus, quanto maior a minha carga viral, maior a chance, porque o primer do painel de doença respiratória vai pegar uma quantidade de RNA por ml da amostra bem menor. Se a gente pudesse comparar o RT-PCR tradicional só para influenza, só para Covid, só para sincicial respiratório, pega ali 20 cópias por ml. Enquanto que o painel, por que o painel é tão sensível? Porque ele reduz para 2 cópias, vamos colocar assim um número. E então, assim, você cai muito a possibilidade de identificar. Então, o painel, ele é extremamente sensível, por isso que a gente diagnostica tanta co-infecção. Não é que os vírus estão aparecendo de uma maneira súbita, inesperada, muitas vezes os pediatras me questionam, nunca vi bocavírus, nunca vi metapneumovírus, para influenza, 1, 2, 3, o que é isso, né? Costuma muito perguntar isso para quem faz controle de infecção. E não é nada novo, é apenas o arsenal que a gente está disponibilizando como recurso diagnóstico e a sensibilidade aumenta. E a sorologia, que pode ser útil em algum cenário, né? Fazer sorologia para identificar a soroprevalência, como aquele estudo, para saber quem já tinha sido exposto. Claro que diante de um cenário de adoecimento agudo, sorologia nunca é o recurso ideal. O padrão ouro é sempre a RT-PCR. E para quem não tem ainda o manejo do painel para doença respiratória, eis o que a gente consegue investigar. O LACEN, ele não disponibiliza o painel de doença respiratória prontamente para a primeira linha, ele vai seguindo o quê? Faz Covid, influenza, se der positivo, ele não prossegue. E aí é uma crítica que eu faço a esse fluxograma que veio do Ministério da Saúde, porque eu não posso excluir a possibilidade de eu ter um vírus sincicial respiratório num quadro de síndrome respiratória aguda grave. Eu não posso afirmar porque a pessoa deu Covid com influenza, né, o famoso flurona, não tem o metapneumovírus, o para-influenza, mas enfim, foi assim que o governo vigente colocou. Fluxograma para Covid e influenza. Se vier negativo, testa sincicial respiratório. Se vier negativo, vai testar para influenza. Se vier negativo, testa metapneumovírus. E aqui em Alagoas, não sei, né? Depois vocês me contarão como está em Rondônia, começou-se uma discussão. Só tem metapneumovírus no serviço privado, o público não tem. Ora, não é isso. No privado, quando a gente pede, a gente faz todo esse painel. Vai vir metapneumovírus A com B, vai vir para influenza 3 com influenza A. Então, o recurso que é utilizado, ele é mais sensível. Então, a gente pode detectar tudo isso, inclusive as bactérias, né? Pode entrar aí inclusive Bordetella. E falando de tratamento, a gente não tem um antiviral específico aprovado pelo FDA, ou aqui no Brasil, pelo Conitec, nem pelo Ministério da Saúde, nem Anvisa. Para casos leves, o tratamento é de suporte, é sintomático, hidratação, né? Lembrar que por ser uma doença sistêmica, com febre, a hidratação, principalmente crianças e idosos, precisa ser prescrita pelo médico, a nível de PSF, pronto atendimento, observação, hidratação oral ou venosa, né? O recomendado é ali 60 a 80 ml quilo dia, se o paciente estiver desidratado, e os antipiréticos, antitérmicos e o suporte com O2 se necessário. Inicialmente, o manejo com catéter nasal de baixo fluxo e casos graves pode ir para catéter nasal de alto fluxo, máscara reinalante ou não reinalante, né, a máscara de Venturi, tão conhecida por todos, e a prótese ventilatória através da intubação. E corticoides somente se as pessoas acometidas por quadro grave tiver associação de asma ou já for um paciente com DPOC ou que já faça uso de corticoide. Não vi na literatura que eu estudei, que eu vou mostrar para vocês a referência bibliográfica, porque aí está um compilado de vários artigos,
por isso que eu não coloquei a referência embaixo, preferi deixar ao final da aula. Eu não vi recomendação com nível de evidência que corticoide faça parte da terapêutica, pelo menos não até agora. E há dificuldade de estudos, né, diante desse cenário lá na China. Eu acho que o que for sendo produzido em tempo real, a gente atualiza, talvez daqui a algum tempo, essa aula já mostre, talvez, que corticoide entre aí, como foi para a Covid, mas, por enquanto, não tem recomendação. Existem terapias experimentais, ribavirina, as imunoglobulinas, a associação de ribavirina com imunoglobulina e os anticorpos monoclonais contra a glicoproteína F, que eu acredito que é, no cenário científico, a melhor opção terapêutica, tá? E aí já tem vários estudos em camundongos com anticorpo monoclonal contra a proteína de fusão. A ribavirina, todo mundo aqui sabe, que é um análogo, né, de nucleosídeo, muito utilizado aí no tratamento de hepatite, e ela tem uma eficácia, sim, in vitro, em camundongo, contra o metapneumovírus, porém, ela não está disponível no tratamento. Eu não vi nenhuma recomendação pelo CDC, nem pelo IDSA, que é a Sociedade Americana de Infectologia. Lembrando que a ribavirina, ela tem um alto custo, tem muito efeito adverso, risco de fazer anemia hemolítica, um potencial teratógeno. Então, a gente tem poucos estudos, né, de ensaio controlado que demonstram eficácia em humanos. Embora, como eu vou citar aí no final desse slide, existem trabalhos, né, de relatos de serviços, onde nos surtos de metapneumovírus há uma associação de ribavirina com a imunoglobulina. E a imunoglobulina, ela também tem uma ação in vitro, mas pela exigência do volume necessário para o tratamento, a dose para tratar o metapneumovírus é muito grande. E aí, como a maioria dos experimentos foram feitos, né, em humanos, em crianças, e crianças com doença cardíaca, crianças também que tinham problema respiratório por conta de doença de cardiomegalia, o volume de infusão da imunoglobulina era muito grande. Isso descompensou as crianças, então os trabalhos não tiveram uma boa conclusão, talvez até pelo volume infundido dentro do que eu li. E essa associação da imunoglobulina com a ribavirina, em pacientes graves, demonstrou, mas são relatos de casos, né, demonstrou uma melhora, uma sobrevida, mas falta o desenho do estudo ser realmente com a metodologia que a gente consiga provar que o braço que usou, né, a associação de ribavirina com imunoglobulina tenha demonstrado uma sobrevida maior do que o braço que não usou, porque, na verdade, não foi feito um duplo cego randomizado, foi simplesmente administrado em pessoas graves para não deixar que a pessoa morresse sem uma tentativa, como a gente fez com Covid, com tantas terapêuticas, né? Mas não está validado esse tratamento. E, por fim, a vacinação. Não existe, até o presente momento, né, estamos em fevereiro de 2025, nenhuma recomendação de vacina. O que eu trago para vocês de um artigo, assim, bem denso sobre vacina, um artigo muito promissor. Então, eu separei aqui esses tópicos para não ficar uma coisa tão extensa, inclusive a tabela com os vários subtipos vacinais, ela nem cabia de uma maneira visível para vocês aqui. Então, eu terminei reduzindo para ficar uma coisa bem objetiva. Quais são os desafios no desenvolvimento de vacina? É a variabilidade genética dos subgrupos. Apesar de que o A só tem 2 clados e o B também, a filogenética mostra essa capacidade mutacional, embora a glicoproteína F, ela mantenha uma parte dela, assim como a spike, né, semelhante ao vírus selvagem, né? A necessidade de proteger populações vulneráveis, né? Esses são os desafios, crianças, idosos, os imunossuprimidos. E a evasão imunológica, que é aquela glicoproteína M2, aquela glicoproteína hidrofóbica curta, SH, e a própria G fazem quando da fusão do endossomo com o lisossomo. Esses são os desafios. Quem sabe a vacina semelhante à vacina de meningo B não vai ser para a proteína, né? Vai ser para a parte mais interna da proteína, e por isso que a vacina de meningo foi tão demorada, meningo B foi tão demorada, porque o que se tentava fazer não dava a resposta esperada. Mas fica aí para um futuro. E o que a gente tem dos avanços mais recentes? Os estudos de vacina de vírus atenuado e recombinante, inclusive proposta vacinal da conjugação com vírus sincicial e metapneumo, com dados promissores, mas ainda em modelo experimental
de camundongo, nada em humanos dentro do que eu li, tá? E li, inclusive, artigo científico já da década aí de 2020. E as vacinas que estão em estudo são as baseadas na variação genética da glicoproteína F, tá? E como conclusão e ponto-chave, o que eu quero resumir dessa aula? Que é um vírus patógeno para o ser humano, né? É uma doença emergente. A gente precisa se preocupar com a malha viária. Hoje, uma doença sai do Oriente, vem para o Ocidente, e vice-versa, em 24 horas. A despeito do que aconteceu com a pandemia, o metapneumovírus não precisa vir de lá, nós já temos aqui. Recentemente eu vi uma manchete falando, o Ceará diagnosticou o metapneumovírus vindo da China. Sem um estudo da filogenética, a gente não pode alegar. Eu tenho como vivência metapneumovírus desde 2022, quando aqui em Alagoas começamos a utilizar o painel para doença respiratória e assim, com uma amplitude de manifestação, desde caso mais leve a caso grave em paciente imunossuprimido. Inclusive, os imunossuprimidos que eu tive metapneumovírus grave foi paciente com artrite reumatoide em uso de anticorpo monoclonal. E, embora o tratamento seja limitado, a gente tem uma casuística aí de forma grave, e o caminho mostra o quê? Forma grave é o suporte de terapia intensiva até que a gente tenha um tratamento com alopatia, com um antiviral específico, né? Se vai ser a ribavirina ou um outro antiviral, ou um tratamento com imunoglobulina associada a um outro fármaco, um outro antiviral, ou até mesmo a produção de anticorpo monoclonal contra a glicoproteína F. E para fechar, vamos lembrar em pessoas com infecção respiratória aguda grave, não explicada, com teste de Covid negativo, influenza negativo, pensar em metapneumovírus, especialmente crianças, idosos imunossuprimidos de qualquer etiologia de imunossupressão, priorizar as medidas de controle de infecção, né? É um vírus de transmissão fácil, respiratória, gotículas, e quando faz aerossol, também por aerossol, e contato pele a pele, e objeto, superfície contaminada. E acompanhar os avanços de vacinação, sempre nos atualizando. E é isso, essas são as referências. E agradecer muito a saudade de Rondônia pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, que eu amo de paixão. Estou aberta para a discussão. Sara, muito obrigada pela tua apresentação, brilhante. Com certeza contribuiu bastante aí para o conhecimento e para colocar, né, na ordem do dia uma virose tão especial e tão importante, principalmente para as populações mais vulneráveis, como você bem salientou. Sérgio, pode falar. Boa tarde. Primeiro, agradecer a Sara, né, ter aceitado o convite. Saudades de você, do tempo que a gente era vizinho. E já que durante a aula você falou, estão testando aqui pela Fiocruz, tá? Inicialmente, umas 200 amostras, eles selecionaram uns 200, quase 200 pacientes, 55 amostras processadas e pacientes sintomáticos, mas até agora não deu nenhum para o metavírus. Ele tem um painel, eles estão testando alguns vírus, tá? Deixa eu puxar aqui. Flu A, Flu B, SARS-CoV, 2, 3, rinovírus, sincicial adenovírus e metapneumovírus. Então, já está tendo, mas eu não sei se o LACEN está, provavelmente no painel de viral não está fazendo, e eu não sei desse fluxo daqui, né? Pelo que eu entendi, você falou que aí, quando dá positivo de cara para o painel menor, ele já não testa um outro, então pode estar sendo perdido. Mas aqui não sei nem se está testando. Mas a Fiocruz, né, extraoficialmente, a doutora Deusilene, já está iniciando testando aqui para ver que der uma questão de tempo ele chegar. E é isso. Então, só para você fez né, eu dei um Spotify de como está a situação aqui em Rondônia. Eu acredito que o fluxo do LACEN seja semelhante, porque isso nos foi passado como uma determinação ministerial. Eu até eu estou bem curiosa para saber, porque como vocês têm um polo muito grande de pesquisa científica, diferente daqui de Alagoas, que embora a gente tenha universidade estadual, universidade federal, a gente não tem a pesquisa dentro da virologia tão bem desenvolvida quanto vocês têm aí para a parte de medicina tropical
Eu nem sabia que vocês estavam fazendo o painel viral, mas imaginei que sim, pelos recursos científicos que vocês têm, mas pelo LACEN, Sérgio, eu me inteirei essa semana já, ontem, do que eu soube, o Ministério da Saúde estabeleceu esse fluxo, Covid-influenza, seguido de sincicial, para influenza, para depois metapneu. Obrigada. Luiz Marcelo, por favor. Bom, inicialmente gostaria de expressar minha alegria em rever a Sara, né? A trajetória heróica dela, que foi vizinha do Sérgio Bazzano, que deve ter sido, no mínimo, engraçado, e parabenizá-la pela aula, muito boa, muito profunda, muito atualizada, muito linear, muito transparente. Parabéns, Sara. Prazer em revê-la. Ô, gente, eu posso me debulhar de alegria, porque receber elogio dos meus mestres, eu vou chorar, né? E Sérgio cuidou de mim quando eu tive malária, viu? Eu tive malária viva e grave com recidiva. Ó, doutor Luiz Marcelo, recebeu um elogio desse da minha aula, fico assim super lisonjeada, ganhei o ano, viu? Merecido, muito obrigado. Muito boa aula mesmo, não é nenhum exagero o elogio que o Luiz Marcelo está fazendo à sua aula. Sua apresentação foi brilhante. Muito obrigada, Sara. Alguém mais quer fazer algum comentário? Deixa eu só, essa informação, Sara, eu vou tentar, eu até mandei agora um zap para uma colega no LACEN, para me saber como é que está o fluxo do LACEN. Eu entrei de férias hoje, você já tinha falado isso comigo, eu acabei esquecendo, mas eu vou ver, e depois eu coloco aqui no grupo, para os colegas, né, e depois eu mando para você. Pode deixar que é uma tarefa para mim. Ok. Algum comentário a mais? Não. Então, nos resta agradecer, do fundo do coração, a sua disponibilidade, Sara, e novamente cumprimentá-la pela aula. Foi muito legal, muito obrigada pela sua disponibilidade e por compartilhar conosco desse conhecimento todo tão importante, tão relevante. Muito obrigada. Pessoal, eu queria fazer outros comentários. Assim, a gente tem uma orientação da Coordenação Nacional do Programa, tanto do MEC quanto do Ministério da Saúde, no sentido de intensificar as nossas ações de supervisão e de atenção em relação à atenção básica, em especial dos médicos do programa, em relação ao surto de dengue a epidemia de dengue que está assolando o nosso país. Eu tive a ajuda aí do Sérgio por esses dias para fazer um compilado da situação epidemiológica da dengue aqui no estado, para fazer uma apresentação exatamente para o Ministério da Educação, e que foi onde reuniram os tutores aqui da região norte do país, do centro-oeste. E aí, para mim, fica de novo, a mesma coisa que eu tenho como dúvida em relação a outras doenças, principalmente as infecto-contagiosas e as transmitidas por vetores, como é que o Acre está enfrentando uma emergência sanitária por conta da dengue, Rio Branco está em emergência sanitária por conta da dengue, os caras estão atolados de casos e nós aqui estamos navegando em mar com céu de marinheiro. Quer dizer, é um negócio muito esquisito, muito complicado. Se nós somos vizinhos aqui a menos de 500 quilômetros, como é que tem essa situação pelo lado de lá e a gente não está com isso aqui? Então, de qualquer maneira, o Sérgio me perguntou, e essa informação foi passada pelo Oswaldo lá, que é o coordenador do curso de medicina da UFAC, o sorotipo que eles têm circulante lá é o 1 e o 2, eles não têm sorotipo 3 ainda entrando na roda. Então, quer dizer, não há nenhuma justificativa do ponto de vista viral para ter uma epidemia tão expressiva lá e não termos aqui esse mesmo recrudescimento. A gente está muito abaixo da curva epidêmica aqui no estado e é uma coisa que a gente precisa, então, ficar atento e ficar mais ou menos de prontidão aí, porque provavelmente, se essa coisa degringolar, a gente precisa fazer uma chamada especial ainda esse mês para dar uma conversada sobre dengue e atualização aí nos protocolos para que isso fique disponível para os médicos na atenção básica. Em especial, os cuidados com a reidratação, com a hidratação, principalmente nas salas de espera e no acolhimento já na atenção primária. Então, são coisas importantes e relevantes que a gente precisa ficar atento. Era só uma
chamada aí de atenção, atendendo a uma orientação nacional do programa. Ok? Pessoal, alguém mais quer fazer algum comentário? Ferrari, prazer em vê-lo, que bom que você está bem, que bom que está recuperado, mais ou menos. Tá bom, tá bom. Tá sem som. Agora? Sim. Agora, eu quero pedir o Edilson, que eu vi ele aí, ele ligar para mim depois da aula, tenho algo pessoal para falar com ele. Nós temos a tese dele de mestrado tem sido divulgada mundialmente mais de 1000 vezes. E eu preciso comunicá-lo disso e dar o interesse superior. Legal, boa notícia isso, principalmente para o programa, eu acho que é uma coisa super interessante. Bom, pessoal, algum comentário a mais? Alguém quer fazer alguma consideração? Gostaria de agradecer a presença de todos, a gente teve uma audiência expressiva, a gente chegou a quase 30 participantes aqui nessa reunião. Estavam aqui os supervisores lá do Cone Sul, os supervisores que são tutorados pelo Arlindo e pelos nossos supervisores aqui, além de outras pessoas que foram convidadas e que se disponibilizaram a participar. Muito obrigada, Sara, novamente. Muito obrigada a todos pela participação. Bom trabalho a todos. E um bom mês aí de trabalho pela frente. Obrigada, até mais. Professora Ana, só uma consideração pequena. O meu esposo, ele é o diretor técnico aqui do LACEN de Guajará, né? Que ele é biomédico. E aí ele me passou aqui um escopo de 2025 do LACEN sobre as várias situações de coleta e material que chega até o LACEN. Aqui eu dei uma olhada rápida, eu não vi especificando sobre o metapneumovírus, mas fala sobre demais vírus respiratórios. Eu vou botar o arquivo aqui no grupo para os colegas verem, que às vezes é interessante, mas é o atual agora, 2025. O doutor Sérgio falou que ia procurar com alguém do LACEN, aí ele recebeu esse material. Ok, obrigada, Cíntia. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não? Então, de novo, muito obrigada a todos. Boa noite, fiquemos bem. Boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite.